Bom dia. O som está bom, então? A imagem também está chegando perfeitamente? Dá para ouvir corretamente? Ok. Daqui a pouco nós estaremos iniciando a nossa live de hoje. Ai, que bom aqui. Estou vendo alguns amigos entrando aqui. Às vezes a gente fica até à distância, né, gente, fisicamente, mas nós estamos aprendendo a estarmos próximos. Bom dia, Cris. Deus abençoe. Oi, Antônia. Bom dia. Que bom que vocês estão ouvindo, porque a preocupação nossa é essa, né? Às vezes a qualidade do dispositivo, seja no notebook ou no celular, nem sempre o som fica perfeito. Que bom que vocês estão ouvindo e vendo também. Ainda estamos alguns minutos adiantados, estou fazendo alguns testes também com a Luciana, que nos acompanha, que nos orientou. E entramos primeiramente até para ver. Obrigada, Denise, para ver se está tudo bem. Nossa, gente, como é bom. Como faz falta isso aqui. Bom dia, Gisele. Bom dia, Bruno. Oi, Cirlane, bom dia, Mara, bom dia a todos. Bom, acredito que as pessoas estão chegando e creio que já dá para começarmos, né? Bom dia, Cir. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês. Então, com esse espírito de gratidão e de confiança em Deus, vamos nesse instante fazer uma pausa nos pensamentos. Bom dia, Vivian. Bom dia, Bruno. Vamos fazer uma pausa nos pensamentos da gente. Oi, Rê. Eu falo de fazer a pausa e fico vendo vocês. É que é muito bom ver vocês. Saudades, primeiro. Então, bora lá? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos ligando à espiritualidade que conosco está. Está lá na nossa casa, no Laços Eternos, como está presente dentro de todos os nossos lares e principalmente nos nossos corações. Procuremos então nesse instante nos recolher em profunda conexão com o alto, agradecendo a Deus pela bênção desta oportunidade, pela bênção da vida, inclusive por esta oportunidade pela qual nós passamos, o mundo inteiro hoje passa, e rogando ao Divino Mestre Jesus a companhia, a presença, mas acima de tudo a certeza de que nós temos que Ele nunca nos abandonou. Porque Ele mesmo, ao despedir-se dos amigos, à véspera de seu crucifixo, do seu martírio, eis que Ele anuncia: estarei convosco até o final dos tempos. E na certeza de que Ele nos ampara, de que Ele está presente em nossos corações, nos fortalecendo e nos guiando, nós agradecemos e pedimos: sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, a mensagem que nós temos para a live no dia de hoje, ela está extraída do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título, número 3, é o Arado.
ela vem trazendo uma lição do Cristo de Deus, de Jesus, né? Desculpa, eu acabei de derrubar aqui um controle, mas vamos lá. Emmanuel, como sempre, sabiamente, ele vai retirar de trechos do Evangelho ainda, frases mais curtas, onde ele faz toda uma reflexão e fala aos nossos corações. Essa mensagem, o arado, leva inclusive um símbolo que Jesus utilizou para proferir os ensinamentos dele. Então, ela está na passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 62, onde Jesus diz, né? Aquele que diz que segue-me, mas ninguém põe a sua mão no arado e olha para as coisas de trás, é apto para o reino de Deus. Essa passagem, ela relata aquela situação do moço, cujo pai tinha morrido, e ele vai então pedir para Jesus, né, que ele tinha a intenção de segui-lo, mas que ele queria primeiro enterrar o pai dele, onde Jesus diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos. E neste mesmo capítulo também, ele ouve um senhor, né, de terras que vem dizer, deixa que eu primeiro vá despedir da minha família. Se nós imaginarmos Jesus dizendo isso, né? Bom, se você vai olhar para trás, então não é digno do reino de Deus. Não aquele olhar seco que nós temos, ou de julgamento, de crítica, né? Que nós não temos parâmetro para julgar as atitudes, os ensinos de Jesus. Nós olhamos muito sob o nosso ponto de vista. Mas há que se ter um olhar mais grandioso para uma cena, para uma situação como essa. Jesus, já sabendo, já conhecendo as inquietações humanas, uma vez que nós nos deparamos ali com uma tarefa, com algo a fazer, basta uma distração, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, pronto, nós já nos desviamos da reta, né? Se nós, por exemplo, uma situação assim, hoje, se Deus quiser, eu vou assistir uma palestra, vou lá no Laços, vou dar uma chegada lá, porque faz tempo que eu não vou, faz semanas que eu não vou. Aí daqui a pouco é o telefone que toca, é alguém que te pede alguma coisa, é o vizinho que bate na porta, ou é o telefone. Aí a gente se põe a conversar, a intenção tá lá, de fazer, de ir ao encontro daquele planejamento que nós tínhamos, que nós temos. Mas basta um sinal de algo que nos desvie deste planejamento, a gente já não faz. Então, como Jesus conhece, vamos falar, conhece, não conhecia, ele conhece, porque nós sabemos que nós vivemos, né? E o Mestre está conosco. Então, ele conhece o que está no íntimo de cada um de nós, nas nossas reais intenções, né? Se nós realmente estamos firmes naquele propósito ou não. Aí vamos na imagem do arado. Todos já viram o que é um arado? Todos conhecem? Aquele garfo pesado, né, de ferro, tem que ser pesado, que senão ele não consegue fazer sulcos no solo. Então, antigamente, até algumas décadas atrás, hoje, graças a Deus, a tecnologia já faz o preparo do solo de uma forma diferente. Mas é um símbolo antigo, há algumas fazendas que não utilizam, que são carros guiados por animais, onde o agricultor, ele com um arado na mão, o carro ali, ele direciona os animais, então vai seguindo numa direção reta. E o arado, esse garfo cheio de dentes, né? Ele vai fazendo sulcos, valas, por onde ele vai jogando a semente, né? Preparando já o solo que está recebendo essa semente. Se num determinado momento ele olhar para trás, olhar para os lados, ele vai perder a direção. Vai perder a direção, como também as sementes vão cair em solo não preparado. Ou vão se desenvolver de uma forma incorreta,
ou elas vão simplesmente morrer. Então já não vai haver aquele desenvolvimento correto. Então daí o arado. A necessidade da constância, da firmeza, da confiança em Deus, em Jesus, ante o nosso trabalho íntimo para alcançar o reino de Deus em nós, através das atitudes, do cultivo das virtudes. E isso nós conseguimos nas relações uns com os outros, a nossa vivência. E Emmanuel, deste trecho onde Jesus diz, né, que aquele que toma o arado mas olha para trás não é digno do reino de Deus, aí Emmanuel vem dizendo o seguinte: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Lógico, ele já conhecia as escrituras. Os judeus já estudavam, mas ele não queria reportar-se às convenções, à forma como eles estudavam o texto. Era preciso chamar as criaturas a algo mais simples que edificasse no coração humano a presença de Deus, a presença do reino de Deus, o reino de amor que ele tanto nos prega até hoje. Mas que às vezes a gente tem muito mais na teoria do que realmente na prática. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza, constrói berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Ou seja, não há mérito sem esforço. Não existe a lei do mais fácil, do mais esperto, ou simplesmente de algo que nós venhamos a aprender somente na teoria e ficarmos sem a prática. É necessário que nós demandemos, sim, um esforço íntimo no aprendizado do dia a dia, das oportunidades, com as dores que todas nós temos, com as dores do outro que se nos chega também, para nós desenvolvermos em nós as potencialidades divinas que nós já trazemos na nossa constituição de espíritos. E ele prossegue: é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, quando nós nos distraímos, como nós falamos no início, nós olhamos para trás, para os lados, nos deixamos levar por algo que aconteça neste momento, algo que vá nos mostrar uma alegria passageira e nós saímos fora, nós descuidamos da terra de nós mesmos. Aí nos recorre uma das parábolas mais belas que ele nos apresentou, que é a parábola da semente, que é considerada a parábola das parábolas, onde ele vem relatando ali diversos tipos de solo, né? Aquele que caiu, a semente caiu à beira da estrada, o sol veio e secou, as aves vieram e comeram. Aquele que criou raízes, mas não teve solo para desenvolver, acabou morrendo. Aquele que criou raízes, aí os espinhos cresceram, sufocaram a semente. Como teve aquele que criou raízes, frutificou dando frutos. O importante é que, depois daquele primeiro aprendizado que as sementes morreram, as demais todas criaram raízes. Aí nós analisamos a nós mesmos, né? Absorvemos a teoria, o evangelho, mas é importante que nós saiamos daquele lugar comum de nos encantarmos
com as lições, de chorarmos, nos emocionarmos, sim, muitas vezes com as passagens, porque nos toca fundo. Mas mais do que tocar os nossos corações, as nossas mentes, elas têm que gravar no sulco da alma, através do nosso esforço, da compreensão, da confiança em Deus, fazer essa semente brotar. Construir um mundo melhor em nós, o reino de Deus dentro de nós. Daí, a semente que caiu, encontrou aquele sulco já pronto e criou raízes e deu frutos. Então esse é o sulco a que Emmanuel nos chama a atenção, que é a tarefa nossa de cada dia, o esforço íntimo, individual de cada dia, para que esse nosso trabalho, esse nosso arado construa no solo de nossa alma o ambiente propício para que a palavra do Cristo dê frutos através das nossas ações. E Emmanuel prossegue. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Algumas vezes é mais fácil, mais gostoso, prazeroso, nos deleitarmos com as coisas do dia a dia. Não estamos dizendo que as diversões, as distrações sejam perniciosas, jamais. Elas fazem parte da nossa vida. Em meio a tribulações, desafios pelos quais nós passamos, há que se ter alegria, há que se ter prazeres, pequenos prazeres, mas desde que eles não sejam mais importantes do que a busca interior da alma por si mesma, né? Pela evolução de si mesma. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Ou seja, nenhum esforço é infrutífero quando nós caminhamos confiantes e constantes na senda, na rota, sem nos distrairmos e desviarmos o nosso olhar para os lados ou para trás. Esse olhar para trás pode ser refletido por nós como, deixa, depois eu faço. Ou eu digo assim, eu tenho fé em Deus, eu confio que Deus há de nos ajudar, mas vem um desafio e nós nos colocamos em inquietações e desesperos tamanhos. Então esse é o olhar para trás. Uma vez que nós já sabemos que a caminhada ela nos pede constância e confiança em Deus, sejam quais forem os desafios. Aquelas pessoas difíceis, às vezes difíceis somos nós. Porque muitas vezes nós reclamamos das atitudes alheias, mas nós não temos o trabalho íntimo de fazer uma análise. Será que essa atitude não foi uma reação de uma outra ação minha que desencadeou aquilo? Jesus nos ensina a lei de amor, que é a caridade, nos pede tolerância, indulgência, compreensão, perdão. São trabalhos íntimos, que faz com que nós, no solo de nossas almas, nós trabalhamos os vícios, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo. É um trabalho constante. É aquele trabalho onde nós aprendemos a lição e nós colocamos em prática. Onde nós prestamos atenção como é que nós assimilamos os ensinos, as parábolas e como que nós colocamos em prática. E se nós colocamos em prática, né? E há uma outra parábola também que nos recorre agora, que vai bem ao encontro do arado, que é a parábola dos talentos.
Aquele que recebeu 5 entregou 10, o que recebeu 2 entregou 4. Mas aqui nos chama mais atenção é aquele que recebeu 1 e enterrou sobre a terra, porque ele teve medo de seguir em frente, de fazer alguma coisa. Vamos analisar a situação deste último. Quando nós temos medo de tomar uma atitude, mesmo quando nós achamos que nós somos corretos, nós confiamos mais nos outros do que em nossas capacidades e mais daquilo que nós pedimos a Deus. Senhor, concede-nos força e bênçãos para mais um dia. Aí o que acontece? Aí vem assim aquele que solapa um pouco o meu chão, aí eu vou e me desespero e confio mais naquele e deixo o medo tomar conta de mim, então eu deixo de fazer as coisas. Ou então quando eu não confio em Deus, aí o que eu faço? Eu vou lá, guardo e não faço nada, não acho, né? Não tenho atitude para nenhuma. E recentemente nós vimos aí algumas atitudes, que a gente já vai falar até sobre isso, gente, porque é bem oportuno, de pessoas que estocam coisas. Parece estranho a gente fazer uma analogia, mas é bem por aí, né? Isso mostra, inclusive, egoísmo, como também medo de ficar sem as coisas, medo de não ter para lá para frente. Mas só que se tiver para você, não vai ter para o outro. Então eu vou lá, escondo, estoco, guardo. Os outros é que se viram depois, se virem, né? É mais ou menos essa atitude também desse moço que escondeu a semente sob o solo. Então foram vários medos. Falta de confiança em si mesmo, não recorrer aos outros, né, para pedir um auxílio, o que eu faço, me ajuda, como que eu posso melhorar isso? Sim, nós vivemos uns com os outros, nós precisamos uns dos outros, nessa troca de ideias, de energia, de amor, a gente cresce, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus. Lembrando que no Evangelho de João, no capítulo 15, né, quando ele vem narrando ali, tem vários capítulos, várias subdivisões. E Jesus tinha um hábito, João tinha um hábito de seguir Jesus pelos caminhos. Ele acompanha até algumas orações. E Jesus faz uma oração belíssima no horto, onde é uma oração solitária, onde ele fala: Pai, não rogo somente por estes a quem tu me destes, mas rogo por todos aqueles que vierem no futuro e que crerem em meu nome. Ou seja, Jesus orando por todos nós cristãos. Aqueles outros a quem Deus tinha dado, que já eram vasos escolhidos para difundir a boa nova, assim como Paulo que veio depois. Mas todos nós que aceitamos os ensinos, as lições e procuramos seguir. Então é por nós as orações, né? E trazendo essa reflexão para o dia de hoje, nós até pouquíssimo tempo atrás, o mundo se dividia em julgamentos, em críticas, a respeito de algumas lideranças, de algumas situações, políticas à parte. Paralisada para combater um único inimigo, que é um vírus. Então não se trata de combater o outro, combater o próximo, mas de juntar-se e procurar uma solução para debelar essa pandemia toda que aí está e que tem tanto para ensinar para nós, que vem nos ensinar que o inimigo não é o outro, por conta de ideais ou de pontos de vista que ele vem, mas ele está primeiro dentro de nós. A nossa concepção, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de enxergar a nós mesmos, de nós vermos o mundo. E percebemos que estamos todos vivenciando um único momento, que é a preservação da vida, que é o combate a esse minúsculo inimigo que vem dizimando as vidas no campo físico. É uma excelente oportunidade, lógico, né? Não estamos dizendo, ai, que maravilha,
estamos todos desencarnando, muita gente. Não, não é nesse sentido. Mas é uma oportunidade para nós refletirmos, para nós pensarmos. Aí vem algumas pessoas que dizem assim: é Deus que colocou isso em nosso caminho. Não foi Deus quem trouxe o vírus. Isso foi uma circunstância, uma criação, uma situação provocada pelo próprio homem, mas que a providência aproveita deste momento e nos mexe, nos chacoalha, né? De tempos em tempos a humanidade, ela passa assim por um estado que remete para o pensamento, para um renascimento, para uma nova época. Se nós olharmos, né, o iluminismo, as épocas que surgiram na humanidade, nós vamos ver que elas nasceram de um grande momento de comoção, como esse agora do vírus, onde todos nós estamos parados por um ideal comum, né? Debelar o vírus, combater essa pandemia, e com isso nós vamos aprendendo a nos unir, a olhar o outro, a olhar o mundo com olhares diferentes, com o mesmo olhar que Deus nos vê, que Jesus nos vê. Filhos, criaturas, caminhando, errando, aprendendo, tal qual o filho pródigo, que volta depois para a casa paterna porque percebeu os equívocos que cometeu. Assim é a humanidade inteira, né? Existe, inclusive, uma frase que circula na internet, eu não sei quem é o autor, mas recentemente estava assistindo um vídeo do Haroldo Dutra Dias, estava até comentando com uma amiga minha, né, de uma mensagem que nós enviamos pelo WhatsApp, que diz assim: e Deus colocou a humanidade inteira no cantinho do pensamento. E eu vi naturalmente o Haroldo pronunciando ela numa palestra, eu creio que deve ter sido dele, e é bem por aí mesmo. Hoje nós estamos aonde? Dentro de casa. Somos nós conosco, somos nós num ambiente, sob um teto, onde nós convivemos com os espíritos abençoados que Deus nos deu, a família. Aí surge a nossa mente assim. Muitos de nós saía para trabalhar 6:30 da manhã, 7 horas da manhã e voltava à tarde da noite para ficar o menos tempo possível com a família. Infelizmente, há famílias, há lares assim. Pessoas que praticamente se toleram, pouco se suportam, né? Um não quer ver o outro. Recentemente, conversando com amigos, e alguns, inclusive terapeutas, relatam pra gente que há casais em conflitos, não aguentando, já tem quase um mês que nós estamos dentro de casa, né, sem poder sair nesse isolamento social, que diz assim: nossa, se eu ficar mais um tempo eu vou pedir o divórcio. Calma. É a hora agora de raciocinar, de refletir, de rogar a Deus, porque é esse o cantinho do pensamento em que nós estamos agora. Como está o convívio em nossas casas? Como está o convívio com o nosso marido, com a nossa esposa? Hoje nós temos tempo, é o que mais temos hoje, é tempo. Tempo de se analisar, de refletir, de perceber como é que está o nosso comportamento, a educação que nós damos aos nossos filhos, de percebermos também como nós tratamos os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles agregados que também moram conosco. Nós nos importamos com o sentimento do outro. Hoje nós temos tempo para parar para ouvir, que não só o nosso próprio sentimento, pensamentos e aflições, mas igualmente o pensamento do outro, os sentimentos do outro. Então é a nossa oportunidade, sim, de refletir,
Nós estamos passando, sim, por um momento onde a lei de destruição que nós conhecemos, através do nosso próprio comportamento, da situação que nós mesmos criamos, então ela vem, onde muitas almas desencarnam, não quer dizer que os que estão desencarnando são ruins ou são bons, não. A Deus cabe o julgamento de cada consciência. Mas é a oportunidade de nós termos que voltar para dentro desse cadinho doméstico e do cadinho interior, analisar e refletir acerca das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? E com certeza nós não seremos mais os mesmos após essa situação toda. Ou nós nos tornaremos melhores, acreditamos e queremos crer sim, como nada é por acaso, que boa parte dos homens no mundo inteiro se tornarão pessoas melhores, assim como aqueles que são acometidos por doenças delicadas e retornam com uma outra visão de mundo. Hoje nós estamos falando no macro, né, numa visão global, numa visão maior de pessoas que estão refletindo acerca do momento pelo qual nós passamos. Com confiança em Deus, este mundo há de melhorar. Nós veremos ainda pessoas melhores brotando aqui e ali, pessoas que, nossa, fulano mudou tanto, graças a Deus. Vai ser assim e há de ser assim. Não nos cabe o desespero, a desconfiança, o desalento, nem o medo. Mas, acima de tudo, caminhar nessa nossa luta cotidiana, confiar em Deus, que Ele está fazendo por nós o melhor para seus filhos. Aprender a se conectar com o Pai, aprender a se conectar com essa força geradora grandiosa maior que cria o ambiente da vida, né? Que nos cria o ambiente no qual nós vivemos, este planeta maravilhoso que é a Terra, e este cadinho maravilhoso que é o nosso lar, que é a nossa família, como também este reino de Deus que está em cada um de nós. No livro Palavras de Vida Eterna, tem uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito de citar e que ele vem ao encontro do tema de hoje, que Emmanuel dá o título de Acalma-te, onde ele pega um trecho de um ensinamento de Jesus, não me recordo agora em qual evangelho, né, ele está citado, mas Jesus diz: a Deus tudo é possível. E até hoje, já faz mais de uma década que essa primeira frase desse texto ficou na minha cabeça, onde Emmanuel diz o seguinte: acalma-te e oras, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para expressar-se com segurança. Aí a gente reflete assim: hoje tem muita coisa à nossa volta acerca deste problema, né? São notícias bombásticas que chegam aqui e ali, são as pequenas rusgas dentro de casa por conta deste confinamento em que nós estamos vivendo. E nós ainda temos um hábito de valorizar intimamente, de pensar mais no que é trágico, no que é dolorido, no que é ruim, do que nós voltarmos o pensamento para um lado mais positivo da vida, o que eu faço agora, Senhor, e aprender a se conectar com Deus. Estamos a sós algumas vezes em nossos lares, nem todo mundo hoje está morando com a família, pessoas que estão morando distantes, morando sozinhas, famílias, os filhos já casaram, já cresceram, alguns pais já desencarnaram. Mas ainda assim, há que se ter um refrigério, uma esperança de que Deus está do nosso lado, de que Jesus, nessa tempestade, onde Ele está no barco, no leme, mas Ele nos acalma quando nós o buscamos. Quando nós, num momento, como uma grande amiga minha diz, né, eu gosto muito da expressão, o olho do furacão, e quando nós estamos nesse olho do furacão, é buscar uma leitura de uma página edificante, se recolher em prece, se possível for,
buscar um lenitivo através de um contato de um amigo, para ouvir que seja uma pouca palavra, mas já traz um alento. Isso é Deus. Porque Deus utiliza de suas criaturas para servirmos de instrumentos uns para com os outros. Não me levem a mal agora, eu não sou cantora, mas há uma canção belíssima, interpretada por Gilberto Gil, que fala bem deste momento da calma e da oração, né? Assim como Emmanuel nos pede para acalmar, porque o desespero, aquele pensamento não vai dar certo, isso aqui está ruim, nós vamos todos nos prejudicar. Então esse é o ruído que Emmanuel distância no trabalho, para que as nossas sementes não se percam, caso a gente desvie a atenção. Mas vamos lá. É uma música que tem uma letra lindíssima, onde Gilberto Gil canta: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É a mensagem do Emmanuel, né? Se eu quiser falar com Deus, este ficar a sós, que a letra cita, é a nossa consciência, eu e Deus. Lembrando Jesus: e quando orardes ao vosso Pai, entrai em vosso quarto e orai em secreto, que o vosso Pai que vos vê, que vos assiste, vos dará tudo o que é necessário. Então não é aquela oração que nós fazemos em público, ou que nós fazemos para que outros nos enxerguem, mas é a nossa consciência que fala, que se conecta com Deus, com Jesus. Tenho que apagar a luz e calar a voz. Apagar a luz é aquele brilho, são as coisas lá fora, são as paixões mundanas, é o meu ego, né? É a consciência que clama pelo Pai. Não é o lugar comum, não é uma convenção humana. É o fechar-se em segredo no seu quarto. E calar a voz é calar as inquietações e lembrar-se que naquele momento nós precisamos silenciar e ouvir Deus mesmo. Maria Teresa de Calcutá, quando perguntada, né, Madre, a senhora ora para Deus? O que a senhora diz? Eu não falo nada, eu só escuto. Aí aquele jornalista fica assim: se a senhora só escuta, então o que é que ele diz para a senhora? Nada, ele só escuta. É o reino de Deus dentro de nós. É o sentir essa conexão entre nós e aquele que nos ouve. É sentir a presença amorosa de Jesus que está conosco quando nós fazemos uma oração fisicamente sozinhos, mas nós estamos com o nosso anjo guardião do lado, outros espíritos protetores, familiares que estão ali conosco, só não estão no corpo físico, mas estão presentes. Então Jesus está presente nessa nossa reunião, nesta nossa prece. Quando diz na letra, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, é a paz interior, sem ser a inquietação por objetivos, por coisas, por desvio de rotas, por promessas,
por consciências pesadas, por sentimentos de culpas ou de mágoas. É um trabalho íntimo de pacificar-se e pacificar onde nós estamos. Folgar os nós dos sapatos da gravata, então já não é o do trabalho, não é a convenção humana. É o que nós aprendemos com os ensinos de Jesus e hoje o trabalhador, o colaborador espírita, o frequentador da casa espírita, tem a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendemos com a teoria. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de exercitar. Claro, nós temos saudades, nós nos preocupamos porque nós não estamos fisicamente próximos um do outro, né? Nós não estamos podendo assistir aquele que vem à casa espírita em busca de uma palavra, em busca de um consolo. Mas há outras formas como essa, por exemplo, a rede social. Graças a Deus, as casas divulgam bem através de perfis na rede social. Então, as pessoas elas começam a buscar, a procurar um alento, assistir um vídeo, assistir um workshop, uma palestra. E com certeza elas encontram palavras de consolo. Daí entra o arado do trabalhador espírita, que continua desta forma, assistindo, levando, né, para aqueles que buscam a casa espírita uma palavra ou num telefonema, através de mensagens, né, que algumas casas elas disponibilizam o trabalho de mensagens, onde alguém liga e a pessoa ouve uma prece, faz uma prece também junto com esse colaborador. Como também esse movimento todo nos pede para nós assistirmos uns aos outros. Porque aqueles que cuidam de outros também precisam de auxílio. O colaborador espírita, ele é um cuidador espiritual. Ele é um cuidador de pessoas que vêm buscar um auxílio, um refrigério. Então, para esses cuidadores, que somos todos nós, há essa necessidade deste contato, deste convívio, ainda que seja numa rede social, mas tão importante e indispensável nos dias de hoje. É de não nos perdermos de vista, é de nós estarmos próximos um do outro, aprendemos a utilizar melhor a rede social, né? Não bombardearmos com as famosas fake news e muito menos com julgamentos. Hoje nós estamos vendo na rede, nos vários canais de redes sociais, críticas e julgamentos a várias lideranças. Não estamos falando aqui de política, não. De formadores de opinião, inclusive até de religiosos. E não nos cabe, esta hora, engrossar a fileira de julgamentos, de críticas. Hoje está falhando, mas amanhã depois será um espírito bom, sim. Jesus enxergava isso. Você enxergou isso em Maria de Madalena, em Saulo, que era um exterminador de cristãos, em Zaqueus, que era um homem usurário, avarento, egoísta. Por que então nós vamos julgar? Ele sabe do amanhã de cada um de nós. E este momento pelo qual nós estamos passando, nós sabemos que faz parte, inclusive, né, de um despertamento de consciências, aonde as mudanças já são operadas. Hoje quem está à frente da pandemia é a classe médica, que recebe doentes, que recebe os enfermos, e hoje nós aprendemos a orar, a vibrar por eles. Vibramos por aquele, né, que são os acamados, que estão acometidos dessa enfermidade, mas também vibramos por aqueles que estão abnegadamente cuidando dos enfermos. Então, há uma necessidade maior de vibrarmos para que essa situação toda, ao findar, ela nos torne, sim, pessoas melhores para o mundo. Aquele que explora, aquele que é oportunista, que procura tirar proveito com essa situação toda, entra a consciência dele e Deus.
nos ensinam os espíritos, né? Inclusive quem nos fala isso é São Luís, quando responde a Kardec, se é lícito nós repreendermos alguém publicamente. Se for para o bem de uma coletividade, sim, mas que o façamos com caridade, né? Agora, se for somente para denegrir a imagem do outro, para desmerecê-lo ou para destruí-lo, então é melhor a gente se abster. Que é o que vem acontecendo hoje. Então, essa situação pela qual nós passamos, ela está nos ensinando onde nós nos situamos, onde nós queremos estar, qual é o nosso papel. Nós temos o dedo para apontar, ou nós nos calamos, oramos e fazemos o melhor que nós podemos fazer. Lá em casa, né, com aquelas pessoas que são briguentas, aquele adolescente rebelde que nós temos o hábito de chamar de aborrecentes. Não são aborrecentes, né? São adolescentes, assim, passando por mudanças hormonais, né? Pensa, há anos atrás ele era uma criaturinha, não, você não pode fazer isso porque você ainda é pequeno. Aí essa criaturinha cresceu, já tem 13, 14 anos. Não, você não pode fazer mais isso porque você já não é criança. Aí onde é que ele se situa, né? Aí fica lá os hormônios em ebulição. E essa criaturinha que nós chamamos de aborrecente, ela fica perdida. E nós, muitas vezes, como pais, mas ainda, daqui a pouco nós já temos que finalizar. Então, gente, que nessa tempestade nós possamos nos conectar com Deus, voltarmos para Ele, né? E tem uma história que eu já contei lá no Laços, numa palestra presencial, mas que cabe agora nessa live. Eu espero que vocês ainda tenham paciência de ouvir só mais um pouquinho. Um maestro, Paderewski, grandioso músico do seu tempo, do século XX, exímio tocador de piano também, se apresentou aqui no Brasil, numa época onde podia-se inclusive entrar crianças, né? Era um show, era um concerto, né? Num horário onde as famílias se reuniam inteiras nos camarotes. E um garotinho de 9 anos estava ali com a mãe se coloca em conversa com a companheira do camarote do lado, e esse menininho de 9 anos, curioso como toda criança, ele consegue se desviar da mãe, então ele vai descendo as escadas, vai chegando até onde encontra-se cortinas, escrito assim: proibido a entrada. Para a criança, fala, não faça, ele vai e faz, porque ele quer saber o que vai acontecer. As cortinas estavam cerradas, então ele entra ali no palco, há um piano grandioso, onde sem perceber, sem se dar conta do que ele estava fazendo, ele começa a ensaiar com os 2 dedinhos o Cai-Cai Balão. Quem era criança já ganhou um pianinho, né, de Natal, ou seja lá como for, a gente sempre vê a melodia Cai-Cai Balão, e ele estava ali tentando Cai-Cai Balão. Eis que nesse instante surge o mestre de cerimônias para anunciar a entrada do maestro no palco. As luzes começam a se acender e as cortinas começam a subir. E o maestro vai chegando. A plateia ensaia risos. A mãe procura o filho, não vê. Quando ela olha para o desespero dela, a criança estava lá no palco. E sem se dar conta de nada, ele prossegue no ingênuo Cai-Cai Balão. O maestro chega a ver a situação, olha para a plateia e pede para que silenciassem os risos. Aí ele chega perto do menino, diz no ouvido dele: não pare, continue a tocar. Com a mão esquerda, ele começa a fazer a base da música. Com a mão direita, ele começa a fazer um lindo solo. E aquela melodia simples que seria de um simples Cai-Cai Balão se transforma numa melodia grandiosa. Onde, refletindo, nós temos por trás de nós, sobre nós, do nosso lado, o grandioso maestro da vida, que é Jesus, que está no leme do nosso barco, que está à frente do nosso carro com o nosso arado, onde nós colocamos as nossas melhores sementes sem perder uma delas. Aonde nós, cada um,
na sua conduta, na sua trajetória, na sua experiência, coloca as melhores notas da vida, o que nós temos de melhor. E esse grande Maestro, que é o Cristo de Deus, nos guia, nos ampara. Obrigada, Senhor. Agradecendo essa oportunidade, esse encontro com todos vocês. Obrigada pelo carinho, pelos acenos e vibrando para que todo este planeta, durante toda essa situação, esta pandemia, nós roguemos a Deus, ao alto, ao amparo, a Jesus e aproveitemos neste momento, fechando os nossos olhos, onde nós conseguimos avistar uma luz imensa que se aproxima de nós. É Jesus abrir-nos os braços e nos diz: vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. E nós, num gesto como crianças que correm ao irmão mais velho, ao pai, nós deitamos a cabeça no ombro e dizemos: eis-nos aqui, mestre. E ele nos abraça e nós pedimos: sê conosco, ainda que desafios surjam à nossa frente. Nós nos erguemos, Senhor, na confiança de que o Senhor nos ampara. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Um beijo grande a todos, um excelente domingo, uma boa semana. Força. Isto vai passar. Vai dar tudo certo. Um beijo grande para vocês. Muita paz.